agradecer as palavras aí do Dansman, né? E também agradecer, viu, Dansman e o Miquete, toda a equipe aí do ISCP, professor Edilson, pela qualidade da coordenação do curso, né? Tem sido alvo de muitos elogios. E então, o meu agradecimento também aí ao trabalho de vocês, né? Uma revolução. A gente sabe que por questões aí que fogem a nossa expectativa, o nosso controle, né? O controle da PMDF, surgiu esse problema aí no EAD, e eu sei que com o esforço aí árduo de vocês, a gente conseguiu levar a bom termo esse CELA. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Major Luciano Silva, lotado atualmente aqui no Gabinete Comandante-Geral, chefiando o Gabinete Subcomandante-Geral. Só testando, o som está bom? Ah, ok, som 5.5. Mas uns 2 meses atrás eu estava lotado no DEC, onde eu estava lotado já há uns 5 anos, trabalhando mais diretamente aí com as missões relativas ao Instituto, credenciamento, autorização de cursos e reconhecimento, e trabalhando no assessoramento direto aí à chefia do DEC. Fico muito feliz e honrado de ter essa turma, né? Uma turma em que tem oficiais que eu conheço há mais de 20 anos, né? Incluindo um oficial da minha turma, oficiais que eu conheço há mais de 14 anos, que eu tive a grata satisfação de ser professor, né, no CFO, alguns oficiais que trabalharam comigo no DEC, inclusive compor essa equipe, visando aí essas missões afetas ao Instituto, né, a revista, o CIEP, e também oficiais que trabalham atualmente comigo aqui no gabinete. Né? Então, me sinto muito honrado de falar com um grupo seleto de alunos, né, que são senhores, incluindo alunos, inclusive, com pós-doutorado, vários oficiais com nível de profissionalismo exemplar. Então, me sinto muito honrado e, obviamente, aumenta a responsabilização. Eu sei que os senhores estão atarefados nesse final de semana por conta das 5 provas que ocorreram hoje. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de disponibilizar a guia de estudo e a atividade dissertativa na sexta-feira. Até agora, pelo que eu percebi, somente 3 alunos da turma B acessaram, né, justamente por conta aí da atenção às provas. E a gente sabe que como é difícil, também pouco tempo, né, mas a gente também teve a oportunidade de frequentar um CAE em AD e juntamente com as nossas atividades rotineiras. Né? Então, fica um pouco acentuado. Né? Mas eu sei que, com certeza, agora vai dar uma diminuída na carga por conta dessas 5 provas que os senhores já fizeram, os senhores vão ter tempo aí de acessar o material. Logicamente que seria ideal que essa aula fosse seguida de já uma leitura prévia dos senhores, mas como eu sei que a maioria não acessou o material, a gente vai tentar se esforçar aqui no sentido de fazer uma apresentação, né, de como foi construído o nosso guia de estudo, trabalhar alguns temas, né. Não vou me estender na parte conceitual, até porque os senhores terão acesso ao material, estudarão, e o tempo que é exíguo, né, menos de 1 hora, a gente necessitaria de umas 6 aulas presenciais para trabalhar todo o conteúdo. Então, a aula de hoje é mais um bate-papo, e alguns pontos controversos, algumas questões que a gente sabe que gera polêmica, que é interessante complementar a análise, a gente pode assim o fazer. Eu solicito aos senhores também que fiquem bastante à vontade no sentido de as dúvidas que surgem, que possam surgir em relação à guia de estudo, possam entrar no fórum ou mandar uma mensagem, que a gente tentará responder no mais curto espaço de tempo.
Bem, eu vou desligar a câmera aqui, até porque eu acho que fica melhor, até na questão da qualidade do som. Bem, os senhores estão me ouvindo, né? Ok. Pronto, então vamos seguir aqui no material. A ementa isso é essa, né? E, obviamente, é uma ementa que consta na matriz curricular do CAO, em que o docente ele fica, tem que acompanhar e, de certa forma, abordar estes temas, né? Eu defini como objetivo geral do curso a necessidade, né, de certa forma, o desejo de fazer com que os senhores sejam capazes de reconhecer as ciências policiais como uma ciência autônoma, com objeto e método próprio, demonstrar a importância em ter o cientificismo como suporte teórico para o exercício da prática policial e conhecer as principais temáticas estudadas no âmbito das ciências policiais. Okay? Esse é o nosso objetivo geral. Nós dividimos o nosso conteúdo programático em 4 unidades. Né? A unidade 1 abordará ciências policiais e a sua relação com as demais ciências. A unidade 2, polícia e sociedade. A unidade 3, estrutura e política de segurança pública adotadas pelo Estado brasileiro. E, por fim, a unidade 4 abordará o controle social e administração dos conflitos nas sociedades contemporâneas. Bem, em relação à unidade 1, e é interessante a gente saber que até para conhecer as ciências policiais e a sua relação com as demais ciências é importante e necessário antes a gente ter uma percepção do que é ciência e do que é o método científico. Embora, de certa maneira, eu acho que todos saibam, né, o que é a ciência, o que é o método e os benefícios que ela traz. A gente terá a oportunidade também de conhecer o processo de autonomização e reconhecimento das ciências policiais, algumas noções fundamentais relacionadas às ciências policiais e o seu objeto de estudo. Aqui são um pouco desconfigurado, né, mas eu acho que é a versão aqui eu fiz essa apresentação no Mac, saiu aqui alguma desconfiguração, mas de certa forma dá para entender aqui o conteúdo, né? Eu trouxe no nosso material alguns conceitos de ciência, né? E dentre esses conceitos é importante a gente fazer menção aqui um conceito apresentado por Trujillo, em que ele conceitua a ciência como um conjunto sistematizado de atitudes e atividades racionais dirigidas à produção do conhecimento científico com objeto delimitado e capaz de ser submetido à verificação. Além desse conceito de ciência, é importante a gente ter em mente também qual é a importância do método científico. E no material os senhores poderão observar, quando consultarem, que a gente fez uma série apresentou, né, uma série de possibilidades de favorecimento que o método científico traz, né? Entre eles, a gente pode citar o fato de estabelecer um conjunto de regras e princípios que devem ser observados pelo pesquisador. E aí a gente observa, inclusive, os senhores estão passando por isso na construção do TCC, né? E verificando que, de certa forma, para que o trabalho de conclusão de curso dos senhores seja levado a bom termo, que seja estabelecido algumas regras e princípios de ordem metodológica. A gente sabe também que o método científico ele viabiliza a produção do conhecimento, ele vai determinar a veracidade ou a falsidade dos conhecimentos e informações obtidas, garantirá o êxito ou o fracasso de um projeto e validará cientificamente, dando credibilidade àquele conhecimento produzido. Então, não há dúvida da importância que o método científico tem para a produção do conhecimento. Para se produzir o conhecimento, e a gente tem no material dos senhores, né,
eu apresento no material dos senhores um quadro em que fica muito nítido as fases nessa produção, em que no primeiro momento a gente tem a observação do problema, né? A observação de um fato, gerador de um problema, e aí há uma identificação desse problema. Como etapa seguinte, a gente tem a busca por informações confiáveis acerca desse objeto pesquisado, a formulação de uma hipótese, a análise e interpretação das informações que foram obtidas e, por fim, a apresentação de uma análise conclusiva que pode confirmar ou não a hipótese inicialmente formulada. Bem, após a apresentação de algumas das etapas do processo de investigação científica, a gente teve a oportunidade de trabalhar no conteúdo também os benefícios que podem ser experimentados pela polícia e pela sociedade a partir dessa racionalização e sistematização do conhecimento, né? Sabe que existe uma série de benefícios que, de certa forma, oportunizam a polícia melhorar na qualidade do serviço que presta à sociedade, né, e, por via de consequência, aos cidadãos. Dentre esses benefícios, eu gostaria de apontar a questão da possibilidade de garantir a transição do conhecimento vulgar para um conhecimento sistematizado, né? Ou seja, o fim do achismo e do amadorismo, a diminuição do grau de submissão dos estudos concernentes à atividade policial a outros ramos do conhecimento, e isso é um problema que a gente enfrenta muito. Costumo dizer que, como não existe vácuos de poder, também não existe vácuos na área do conhecimento. Então, o fato das polícias terem, de certa forma, não se devotado ao estudo da atividade policial fez com que outros ramos do conhecimento se empoderassem dessa área. O outro benefício é a materialização do conhecimento produzido no seio das corporações policiais. O afastamento da cisão entre teoria e prática, o aprimoramento e formação dos integrantes das forças policiais e viabiliza a resolução efetiva dos problemas de segurança pública que afetam a sociedade. Outro fator interessante de ser analisado é quais os caminhos que, de certa forma, a polícia pode seguir para garantir a produção científica no seu seio. Então, como é que a gente pode produzir ciência dentro da polícia? Eu também elenco aqui alguns caminhos que podem ser trilhados, né, pelas polícias visando essa produção científica. O primeiro deles é criando espaços acadêmicos visando fomentar a produção científica no âmbito da polícia, promovendo atividades de caráter científico visando pôr em discussão e debater problemas que se correlacionam à atividade policial, né? Organização de seminários, workshops, palestras, etc. Publicando revistas científicas, livros e manuais de interesse da polícia. Estabelecendo diretrizes de ensino que fomentem a produção do conhecimento produzido nas academias e, obviamente, a sua disseminação. Estabelecendo contato aproximado com as instituições e pesquisadores que se dedicam, de certa maneira, ao estudo dos assuntos correlatos à atividade policial. E por último, né, transformando o saber que decorre da prática policial em conhecimento passível de ser disseminado por todos os setores da polícia. Face ao que foi abordado, é importante a gente ter em mente essas ações que são necessárias visando a produção de conhecimento no âmbito da polícia. Nesse quadro, eu apresento algumas ações que, de certa forma, resumem muito aquilo que a gente está falando aqui, né? Os motivos que levam, né, que, de certa forma, fundamentam e legitimam, que, de certa forma, vão favorecer essa produção do conhecimento e, obviamente,
quais ações necessitam ser adotadas na instituição para que, de certa forma, de fato, ocorra essa produção. Primeiro, a gente tem em mente, obviamente, a questão da transmissão do conhecimento. Isso é realizado nas nossas academias e cursos de formação. Também existe a necessidade... O som, como é que está o som aí? O Aricelso aí falou que está falhando. Então deve ser o computador aí do Aricelso. Então, dentre essas ações, eu faço menção, como eu falei, a transmissão de conhecimento, a necessidade também de um desenvolvimento de um pensamento crítico, né? Não adianta a gente adotar uma postura passiva em relação ao conhecimento que é transmitido. A necessidade também de fomento à pesquisa científica, a operacionalização de habilidades, isso é uma realidade factível na polícia, o despertar de atitudes, uma ação analítica, reflexiva e orientada para a solução de problemas, a propagação do conhecimento nos níveis estratégico, tático e operacional. Melhorou, Aricelso? Ok. É o cursor, né? Está melhor agora? Ok. Bem, a respeito do processo de autonomização e reconhecimento das ciências policiais, é interessante ter em mente que, de fato, ainda no Brasil e também em outros países, há um questionamento a respeito da existência das ciências policiais, né? E aí, no material de estudo, a gente faz algumas observações e algumas indagações referentes a qual área do conhecimento científico se debruçará efetivamente sobre o estudo das questões que interessam à polícia, né, com o intuito de melhorar o serviço que presta à sociedade. A quem cumprirá responder, por exemplo, que tipo de viatura, armamento, equipamentos e uniformes são mais adequados para o emprego da atividade policial? Como a polícia deve articular suas ações visando cumprir o seu papel constitucional e ser eficaz em relação à prevenção da violência e da criminalidade? Que medidas adotar em cada uma das diferentes ocorrências atendidas pela polícia? Quais são as tecnologias hábeis a serem incorporadas à atividade policial? Esses são questionamentos que a gente tem cotidianamente na nossa vida, né? Na nossa vida profissional. A gente sabe que as ciências da administração, as ciências jurídicas, as ciências econômicas, contábeis, políticas, elas têm algumas respostas aos problemas que a gente tem na nossa instituição. No entanto, o que a gente observa é que o fato do pesquisador de outras ciências, o distanciamento que ele tem da praxis policial dificulta sobremaneira o resultado dos seus estudos e pesquisas. Bem, com relação ao conceito de ciências policiais, a gente tem aqui, nós trouxemos aqui para o nosso material de estudo um conceito apresentado pela Academia Europeia de Polícia. Nesse conceito apresentado pela Academia Europeia, ele menciona que as ciências policiais constituem o estudo científico da polícia como uma instituição e da atividade policial como um processo. Inclui tudo o que a polícia faz e todos os aspectos externos que têm impacto na atividade policial e na ordem pública. Tenta explicar fatos e adquirir conhecimentos sobre a realidade policial. Permeia a pesquisa, a formação, a educação,
a melhoria e inovação da atividade policial. Bem, com relação ao objeto de estudo das ciências policiais, de certa maneira a gente pode definir o fato policial, ou seja, o modo de organização e de atuação das polícias, a metodologia de trabalho empregada pelas forças policiais, as relações que os policiais estabelecem entre si e com a sociedade e os problemas que direta ou indiretamente afetam a atividade policial e a segurança pública. Dentro desse conceito aqui, desse ponto de atenção a respeito do objeto de estudo, a gente verifica que a ementa do curso, né, a ementa da nossa disciplina, congrega tudo aquilo que pode se considerar, de certa forma, englobando o fato policial e, por via de consequência, o objeto de estudo das ciências policiais. Bem, com relação ainda às ciências policiais, é interessante mencionar aquilo que, de certa forma, a gente pode agregar como ponto de fundamentação a respeito do questionamento que existe, se de fato existe uma ciência policial. A gente sabe que houve o credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais e no parecer do Conselho Nacional de Educação que aprovou, né, o credenciamento, o relator do processo, ele de forma muito clara, ele menciona que assim como existe as ciências militares, no entender dele também existe no Brasil as ciências policiais. Uma outra observação que a gente pode falar a respeito dessa autonomia das ciências policiais consta até do material da guia de estudo dos senhores, né, na bibliografia, quando os senhores consultarem, os senhores verificarão a quantidade de artigos científicos, inclusive uns 3 ou 4 livros já publicados no Brasil, em que se é feita a menção de forma muito expressa às ciências policiais. A gente tem no Brasil também uma revista da Polícia Federal, da Academia da Polícia Federal, chamada Revista Brasileira de Ciências Policiais, onde já há algum tempo tem sido publicada uma série de artigos. Se os senhores tiverem curiosidade, é só acessar a página da Polícia Federal e lá os senhores terão acesso a esses artigos que, de certa forma, fundamentam um pouco mais esse processo de autonomização. Além disso, a gente pode exemplificar, e no material é apresentado, e eu trago para os senhores aqui, algumas instituições na América Latina, Europa e também na África, dedicadas ao ensino das ciências policiais, inclusive com programa de pós-graduação, mestrado, graduação, inclusive na uma universidade em Madrid, na Espanha, né, a Universidade de Alcalá, que tem um mestrado voltado ao público não policial também, uma pós-graduação em stricto sensu em ciências policiais. Então, a gente verifica que no Brasil e no mundo, as ciências policiais começam a tomar o seu espaço acadêmico. Isso é muito importante para nós, policiais, né? A gente ter um ramo do conhecimento em que a gente possa, de certa forma, exercer e desenvolver o conhecimento que nos interessa. Senhores, tudo bom, tudo tranquilo com o som? Ok, né? Então vamos avançar. Alguma dúvida com relação às ciências policiais? Algum aluno aí concorda com o fato da inexistência de uma ciência policial? Fiquem à vontade aí para as críticas aí. No fórum também, quiser apresentar um entendimento, Major, não concordo que existe uma ciência policial. Ah, ok. Vamos avançar.
É importante também, eu esqueci de mencionar no início, essa disciplina Ciências Policiais, ela começou a ser ministrada e estudada na PMDF somente a partir da 19ª turma. Então, a 19ª, 20ª e 21ª já tiveram essa disciplina. O curso de Tecnólogo de Segurança Pública tem essa disciplina. E o CAO, então, é importante fazer menção a essa questão. Como eu falei, ela se encontra no processo de autonomização e reconhecimento, ok? Bem, vamos avançar aqui, pessoal, porque a gente já está aí com o meu cronômetro aqui, quase 30 minutos, né? Senão a gente não. Está aberto o fórum, fiquem bastante à vontade para entrar no fórum, fazer os questionamentos, e aí eu tentarei responder de imediato, ok? Bem, na unidade 2, designada Polícia e Sociedade, foi dividida em 5 aulas, né, em que a gente teve, no primeiro momento, a intenção de apresentar alguns aspectos a respeito da formação das polícias, né, do processo de transformação política, social e jurídica das polícias ao longo dos séculos. Na aula 2, uma visão histórica da atividade policial e o papel da polícia na sociedade contemporânea. Aula 3, modelos de polícia adotados no Brasil e no mundo. Aula 4, ciclos de polícia. Aula 5, termos circunstanciados de ocorrência, né, um assunto aí bastante polêmico. Bem, eu vou apresentar aqui para os senhores, inclusive esse quadro demonstrativo sobre a evolução histórica das polícias, consta no material, ok? E ele, de certa forma, resume muito bem o que foi apresentado. É importante mencionar que essa evolução aqui, ela foi extraída a partir dos ensinamentos aí de Monnet, né? Daquela coleção Polícia e Sociedade. Há outros autores que fazem uma abordagem um pouco diferente. Essa abordagem também, ela está fincada aí na sociedade ocidental, né? A gente sabe que no Oriente existem algumas definições a respeito de uma origem até mais antiga do que a Grécia, mas vamos ter como ponto de referência aqui a obra de Monnet, tá certo? O som está ok? O Cristiano aí está falando que está falando o som. Ok, né? Então, é importante aqui a gente mencionar que há apontamentos teóricos para a origem daquilo que a gente pode falar de uma origem primitiva da polícia na Grécia Antiga, onde determinados escravos desenvolviam atividades que poderiam ser consideradas atividades de segurança, né, que de certa forma poderiam ser consideradas como atividade de segurança e de polícia. E lógico que a gente está falando aqui, né, na Grécia Antiga, de uma origem primitiva da polícia. No entanto, entretanto, somente o Império Romano, né, a gente pode, de certa forma, notar o surgimento da primeira força recrutada e remunerada pelo Estado responsável pela segurança das cidades. Acontece que com a queda do Império Romano, né, e aí a gente sabe o que o Império Romano trouxe para a evolução da sociedade ocidental, mas que com a queda do Império Romano, todo esse processo de evolução que as forças de segurança, as forças policiais vinham seguindo no sentido de estarem centradas próximo ao Estado, ela veio a cair por terra com a queda do Império Romano e a fragmentação desse poder, né? Então, na Idade Média, houve essa descentralização do poder e os meios de coação que estavam na mão do Estado passaram a ser exercidos por uma série de autoridades, né, de papados e outras autoridades, senhores feudais. Com o Estado moderno, a gente percebe, apesar de uma evolução considerável em relação à Idade Média,
Entretanto, o conceito de polícia ele abrangia toda a atividade da administração pública, dando origem a que se pode chamar Estado de polícia, né? Então, ou seja, o conceito de polícia ele praticamente se confundia com o conceito de administração pública. No Estado liberal, né, com a Revolução Francesa, com as revoluções francesas e inglesa, a gente, todo esse processo de revolução política ocasionou a repartição dos poderes, né? A gente tem a teoria da tripartição dos poderes, houve uma redução do conceito de polícia e ela ficou centrada, né, especificada somente para tratar da questão de manutenção da ordem, segurança e tranquilidades públicas. Bem, com a edificação do Estado Democrático de Direito, a gente pode observar uma construção de uma nova relação entre a polícia e sociedade, em virtude de uma série de mudanças, né, que ocorreram nas forças policiais, e que, de fato, transformaram o conceito, de fato, da relação que a polícia estabelecia com a sociedade. Dentre essas mudanças, né, que começaram a ser implantadas nas polícias, sobretudo a partir da década de 50 do século passado, redundaram no modelo de polícia que hoje a gente conhece. Um modelo de polícia em que tem como traços característicos, né, o emprego de metodologia de policiamento tendentes a aproximar cada vez mais polícia e sociedade, a implantação de programas sociais em parceria com a sociedade civil, integrando aquilo que pode chamar de defesa pública e proteção social, a criação de grupos especializados de polícia visando atender vítimas em situação de vulnerabilidade, né, crianças, mulheres, idosos, imigrantes, a elaboração de estatutos profissionais e códigos deontológicos visando propiciar uma atuação mais ética e proba por parte dos seus agentes, a criação de uma série de mecanismos e instrumentos internos e externos de controle da atividade policial. A gente tem aí a questão das corregedorias, ou ouvidorias e controladorias, a melhoria da capacitação profissional dos seus integrantes por intermédio da inclusão no currículo das academias de disciplinas voltadas ao ensino e instrução de técnicas voltadas ao uso progressivo da força e ao respeito aos direitos humanos. Isso, exatamente. As constituições democráticas, né, surgidas aí na década de 80 do século passado, né, 70 e 80, e a Constituição brasileira é um exemplo disso, de certa forma promoveram uma mudança radical nessa relação de polícia e sociedade. Conforme aí o Nathaniel bem falou. Aqui eu já mencionei para os senhores, né, os traços característicos das polícias no século XXI. Vamos avançar. Uma outra temática que eu gostaria de abordar com os senhores a respeito da aula 2, que corresponde à visão histórica da atividade policial e o papel da polícia na sociedade contemporânea, né? Então, nesse quadro eu trago para os senhores aí, de certa forma, a concepção tradicional da função policial. Então, o imaginário coletivo e, obviamente, o texto legal, ele apresenta a polícia nessa concepção, né, na primeira concepção weberiana, né, de Max Weber, que é uma instituição pública detentora legítima do uso da força física do Estado, órgão estatal incumbido de garantir a aplicação da lei, organismo responsável pela proteção de pessoas e de bens, e órgão responsável pela manutenção da ordem pública. Então, essas são funções essenciais de polícia, né? Uma concepção tradicional que, de fato, representa muito aquilo que a gente faz e que deve fazer, ok? Não há dúvidas com relação a isso. Agora, será que a função da polícia, e eu trago para os senhores essa questão, e gostaria que os senhores se manifestassem, seja aqui, seja no fórum, tá certo? Os senhores também terão oportunidade na atividade dissertativa de também, de certa forma, apresentar a percepção dos senhores em relação a essa concepção tradicional de polícia, e eu trago para os senhores também uma concepção contemporânea de polícia. Nessa concepção contemporânea, tem a questão
da polícia de proximidade, ao policiamento comunitário, né? E essa aproximação que o próprio, como foi falado anteriormente, o Nathaniel, né? A Constituição de 88, ela trouxe uma série de direitos ao cidadão, né? Muitos reclamam mais direitos do que deveres, mas de certa forma trouxe uma série de direitos aos cidadãos de ter uma participação mais ativa na condução de serviços públicos, incluindo, obviamente, os serviços ofertados pela polícia. Nós temos também uma concepção orientada para a solução de problemas, os senhores eu acho que já tomaram conhecimento, né, sabem, de certa forma até já estudaram aquilo que se chama policiamento orientado para a solução de problemas, em que o foco, né, e aí tem um método IARA ou SARA, em que o foco da análise da polícia a respeito do serviço que presta no campo da segurança pública é muito voltada aí na solução de problemas. A questão também de definir a atividade policial, o trabalho executado pela polícia como, de certa forma, uma instituição prestadora de serviços públicos, também gestora de conflitos e um organismo de proteção social. Então, com relação a essa questão de um organismo de proteção social, isso gera muita polêmica, né? A gente tem que respeitar, né, pensamentos diferentes e diversos dessa concepção, no sentido que não seria papel da polícia desenvolver algumas atividades que hoje são desenvolvidas naquilo que se pode chamar proteção social, né? Vários projetos sociais que as polícias, no mundo inteiro, não é só a PMDF, estão envolvidas, no sentido de alargar aquilo que se pode chamar de prevenção criminal, ok? Até o nosso querido coordenador está participando aí da instrução. Obrigado aí, Dan, pela colaboração. E volto a dizer, os senhores terão aí, têm liberdade, obviamente, né, de apresentar a visão dos senhores a respeito desse papel que, de certa forma, deve ser assumido pela polícia, né, visando atender a sociedade dos tempos correntes. A gente sabe muito bem que a sociedade evolui, né? O Brasil não é o que era 10, 15, 20 anos. E, obviamente, a polícia tem que acompanhar essa evolução da sociedade. Bem, ainda dando seguimento aí da nossa análise sobre o papel da polícia na sociedade contemporânea, teve a oportunidade, né, embora os senhores ainda não tenham acessado o material, e eu creio e espero que a aula de hoje sirva para que os senhores possam, de certa forma, se sentirem mais propensos, né, a analisar o material. Isso, George. Inclusive, a gente vai tentar, eu acho que vai dar tempo para a gente abordar a questão do Viva Brasília, o Pacto pela Vida, né, e outros programas, né, e projetos no campo da segurança pública. No material, a gente teve a oportunidade de apresentar para os senhores algumas temáticas relacionadas aos modelos de polícia. Falamos aí do modelo europeu, continental ou francês, né, adotado pelo Brasil, assim como Portugal, Espanha, Holanda, Itália, né? Boa parte dos países do mundo adotam o modelo europeu continental, ou seja, duas estruturas policiais com estatutos distintos, né? Um militar e outro civil, e também a gente tem um modelo adotado pela Inglaterra, né? Pelas ex-colônias, que é o modelo anglo-saxão, que se distingue justamente por possuir apenas uma forma de organização policial em todo o território, geralmente de conformação civil. Eu tive a oportunidade também de apresentar para os senhores, né, aquilo que a gente pode chamar de superpolícias, né, que além de terem um ciclo completo de polícia, elas também atuam em todo o território nacional e, de certa forma, executam funções que aqui no Brasil são desempenhadas por uma série de instituições de caráter policial, né? A gente tem um exemplo aí da Polícia Nacional colombiana, que exerce sozinha funções que no Brasil são exercidas pelas polícias federal, rodoviária federal, militar e civil.
e órgãos como o IBAMA, Departamento de Trânsito, agências fiscalizadoras, dentre outras instituições, né? Ou seja, uma superpolícia, né? E são as polícias nacionais, ok? Bem, passando aí, eu também apresentei no material de estudo algumas percepções a respeito dos ciclos de polícia, né? E dentre essas questões tem aquilo que que está trazendo muita polêmica, que é o ciclo completo de polícia. Ou seja, o exercício integral por uma mesma força policial das atividades de polícia administrativa de segurança pública, né, a polícia ostensiva de preservação da ordem pública, e de polícia judiciária, né, órgão auxiliar do sistema de justiça criminal. A gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 144, ele descreve de forma muito direta a atribuição de cada órgão do sistema de segurança pública brasileiro. E pela regra do artigo 144, obviamente, não se tem no Brasil que se pode chamar o ciclo completo de polícia, a não ser, no caso das polícias militares, uma interpretação que a gente faz, no caso também da justiça militar, que de certa forma a gente poderia também abordar e mencionar que seria, de certa forma, um ciclo completo por exercer polícia administrativa e judiciária. Mas, de modo geral, não. A gente sabe também que encontra-se em tramitação uma série de propostas de emendas constitucionais no sentido de autorizar o exercício do ciclo completo. E, na verdade, a gente tem uma série de PECs e PECs controversas, né? Que a maioria delas, de certa forma, foram incorporadas à PEC 430/2009, que eu costumo dizer que é meio que um Frankenstein, né? Porque pretende criar a nova Polícia do Estado e do Distrito Federal e Território, desconstituindo as polícias civis e militares. E a gente sabe do perigo que existe, né, quando se fala nessa questão de unificação, porque envolve algumas questões muito complexas, né? E é importante notar também que toda vez que se discute a respeito de unificação, de ciclo completo, o debate ele se acirra e, de certa forma, a gente percebe como isso traz. E isso traz de negativo no sentido de comprometer até as boas relações que devem imperar entre as polícias militares e civis, ok? Além do ciclo completo e a discussão a respeito dessa necessidade, né, inclusive críticas vorazes a respeito de que o Brasil é um dos únicos países civilizados do mundo, um dos pouquíssimos que, de certa forma, não exerce um ciclo completo, né? Inclusive chamam de meias polícias. E aí isso traz muitos problemas para a sociedade, porque o cidadão às vezes chama o policial para atendimento de uma ocorrência, e às vezes o policial militar vai falar para esse cidadão que aquilo não é papel do policial militar, que aquele cidadão deva procurar uma delegacia de polícia. E às vezes esse cidadão procura a delegacia de polícia e o agente que vai atender não vai dizer, não, isso não é papel da Polícia Civil, isso é papel da Polícia Militar. E obviamente, isso, na cabeça do cidadão, é bastante complexo, né? Outra questão que foi traga ao material é a questão do termo circunstanciado de ocorrência, a controvérsia da questão do termo circunstanciado, né? Embora haja uma série de manifestações do STF no sentido de se pronunciar a respeito da legalidade do termo, da elaboração do termo circunstanciado pelas polícias, né? E, na verdade, é um simples registro de uma ocorrência, né? Um registro melhorado de uma ocorrência mais detalhada, né? E a gente percebe que é uma articulação muito forte por parte das polícias civis no sentido de descredibilizar, né, as polícias militares para o exercício dessa função
que, como eu falei, é um simples registro de uma ocorrência, né? E aí eu trago para os senhores no material, inclusive, uma manifestação do ministro César Peluso, né? Na ADI 2862, dígito 6, de São Paulo, em que ele apresenta o entendimento dele a respeito da legalidade da lavratura do termo circunstanciado pelos policiais militares. Inclusive, consta do material, né, com o link para que os senhores possam acessar esse ADI. Eu trago aqui para os senhores alguns ganhos que, de certa forma, a gente pode apontar como benefícios em virtude da lavratura do termo circunstanciado por parte das polícias militares, né? E a gente pode citar a economia de recursos financeiros, a dinamização do trabalho executado pelas polícias militares, que não dependerão da anuência de outras instituições policiais para concretizar as suas ações, a diminuição dos casos de revitimização, né, ou seja, evita-se que a vítima tenha que ser ouvida e conduzida desnecessariamente às delegacias, e um aumento da produtividade em virtude do direcionamento do tempo em que os policiais militares permanecem por um tempo demasiado, né, aguardando o atendimento policial, isso sendo convertido para o patrulhamento, né, da cidade. Com relação ao termo circunstanciado de ocorrência, a gente teve a recente edição do provimento 11 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, que de forma direta autorizou a confecção do TCO pela PMDF, DETRAN e PRF. Entretanto, ela condicionou o seu recebimento por parte dos juizados criminais ao prévio encaminhamento à autoridade policial, ou seja, houve uma manifestação do Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a validade da lavratura. Entretanto, o provimento ele condiciona esse encaminhamento a uma homologação da delegacia, ok? A interpretação que eu faço desse provimento, e eu acho que a interpretação que deve ser feita é que, de certa forma, as polícias militares podem lavrar os termos circunstanciados e encaminhar para o Tribunal de Justiça que, entendendo como necessário, restituirá esses autos às delegacias para que elas promovam a homologação, né? O provimento ele poderia ter sido elaborado no sentido de deixar de forma muito clara a proibição do encaminhamento sem homologação. Ela só menciona que, nos casos em que o encaminhamento tenha sido realizado sem a homologação do delegado, né, da autoridade policial, de polícia judiciária, que esses sejam restituídos. Outra recomendação, outra manifestação a respeito da atividade desenvolvida pela Polícia Militar, né, que de certa forma tem gerado uma controvérsia, algumas questões controversas, corresponde à questão do serviço velado, né? E também, então eu trago mesmo para os senhores aí no material o acesso ao link dessa recomendação conjunta número 1/2017 do Ministério Público, Ministério Público do DFT, das promotorias militares e do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. E, de modo geral, essa manifestação conjunta do MP apregou que a atividade de inteligência relacionada ao serviço velado realizado por PMs no DF encontra previsão normativa, sendo regida pela Lei 9883 de 99, que estabelece o Sistema Brasileiro de Inteligência, né? Pessoal, eu gostaria muito
estar lendo aqui a participação do senhor, de certa forma respondendo, mas a gente tem somente 8, 9 minutos para o término da nossa aula, né? Então eu tenho que dar seguimento aqui. De certa forma eu vou acessar aqui essas observações e apontamentos aí que os senhores estão fazendo, e aí solicito também que os senhores possam acessar aí o fórum, né? E também fazer os apontamentos necessários para que a gente possa estar dirimindo, apresentando o nosso posicionamento a respeito. Com relação à unidade 3, a gente teve a oportunidade de falar sobre as estruturas e políticas de segurança pública adotadas pelo Estado brasileiro, né? Em que a gente faz uma apresentação da estrutura de segurança pública, né, prevista no artigo 144 da Constituição, as políticas de segurança pública adotadas pelo Poder Executivo Federal e as políticas de segurança pública empregadas no âmbito do Distrito Federal. Então, a estrutura, e aí eu não vou ser repetitivo, né, que eu acho que todo mundo conhece a estrutura de segurança pública brasileira, né, os órgãos que compõem o sistema. Eu só gostaria de fazer menção aí o parágrafo 7º, né, desse artigo 144, em que ele faz menção que lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. É interessante mencionar, né, passado quase 30 anos da promulgação da Carta da Constituição de 88, esse parágrafo 7º ainda não foi regulamentado. A gente tem o projeto de lei 3734 de 2012, e além de tentar regular essa organização e funcionamento dos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública brasileiro, ele também busca instituir o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública. Então, eu também disponibilizei para os senhores aí o link para o acesso a esse projeto de lei que os senhores poderão consultar, ok? Com relação às políticas de segurança pública adotadas pelo Poder Executivo Federal, a gente sabe que por conta do Pacto Federativo, né, os estados e municípios têm plena liberdade na elaboração de suas políticas, né? Entretanto, o Poder Executivo Federal, ele tem uma série de iniciativas, né, e editou uma série de documentos e diretrizes e criou uma série de órgãos, de certa forma para dar vazão às políticas de segurança pública adotadas por ela. E a gente tem como exemplo aqui, eu menciono aqui no material, a gente tem a Senasp, né, a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a criação da Força Nacional, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASP, né, a ENASP, o CONASP, uma série de ASPs aí, né, RENAESP, temos a rede EAD da Senasp e a Matriz Curricular Nacional, e a criação também dos GGIs, né, dos Gabinetes de Gestão Integrada. Eu não vou adentrar a conceituação, a questão das atribuições desses órgãos, ou porque foi criada. De certa forma, existe uma sinalização na guia de estudo, os senhores poderão, de certa forma, acompanhar aquilo que, de certa forma, como bem disse aí o Rodrigo Vanderlei, né, que são diretrizes orientadoras do governo federal a respeito da segurança pública, né? Com relação às políticas de segurança pública empregadas no âmbito do Distrito Federal, como o colega falou já anteriormente, né, a gente tem o programa Viva Brasília, a gente tem, eu também não vou entrar no mérito, disponibilizei um link que os senhores poderão acessar e conhecer um pouco mais desses programas e dessas políticas adotadas aí no âmbito da segurança pública do Distrito Federal, né, em que há aqui os GGI-DF, né, os Gabinetes de Gestão Integradas, os GGI das regiões administrativas, o CONDISP e, como eu falei, o programa Viva Brasília, né? Eu acho que por tempo que a gente tem aqui, infelizmente, a gente não vai poder falar
de forma detalhada sobre cada um desses programas. Bem, com relação à nossa última unidade, né, denominada Controle Social e Administração dos Conflitos nas Sociedades Contemporâneas, nós dividimos essa unidade em 3 aulas. Né? A primeira, falamos um pouquinho sobre controle social e prevenção criminal. Na aula 2, a administração dos conflitos nas sociedades contemporâneas. E, por fim, na aula 3, o emprego da mediação como política de segurança. Ok? Com relação ao controle social e prevenção criminal, a questão que, de certa forma, também gera muito polêmica quando se fala nela, é a respeito daquilo que, de fato, promove, de certa forma, tem um impacto significativo na prevenção criminal. E a gente sabe que medidas como recrudescimento da ação policial, aumento de pena, criminalização de condutas, aumento da população carcerária, num país com contornos políticos, ideológicos nossos, de certa forma, não tem promovido aquilo que a gente espera em termos de prevenção criminal. Né? Então, embora o imaginário coletivo sempre apregoe, né, que a necessidade de políticas de tolerância zero, a gente percebe, não só no Brasil, mas pelo mundo, que não basta só agravar a ação do Estado em relação à delinquência. Né? Outras medidas e, de certa forma, parcerias entre os órgãos estatais, né, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia e Sociedade Civil, no sentido de unir esforços. E a gente sabe que tudo começa pela educação. Pessoal, com relação ao som, está ok, né? Alguma abordagem aí com relação à prevenção criminal? O que os senhores acham aí dessa minha manifestação a respeito do que, de certa forma, promove resultados efetivos em relação à prevenção criminal? Bem, avançando, senhores, a gente apresenta aí na aula 2 as possibilidades em que se pode haver a administração dos conflitos na nossa sociedade. Né? A gente tem a autotutela, né, que os indivíduos, de uma forma mais primitiva, que os indivíduos tentam impor sua força tentando resolver um conflito. A gente tem a heterocomposição, em que a resolução desse conflito ele é repassado para uma terceira pessoa, né, que irá definir a solução para o conflito, e a gente tem aí o Poder Judiciário, ou no caso uma arbitragem, e a gente tem a autocomposição, em que as partes, né, com ou sem a ajuda de um terceiro, tentam equacionar o conflito entre elas. Né? E aí a gente tem como modalidades de autocomposição a negociação, a mediação e a conciliação. Interessante esse dado aí apresentado pelo Vanderlei. Né? Essa pesquisa do IPEA, de fato, não há dúvidas que o investimento na educação promove mudanças substanciais em todos os aspectos, né, da vida. Com certeza. Por isso é a necessidade da gente fortalecer o campo das ciências policiais, né, para deixarmos de ser objeto de estudo para ser agentes protagonistas na produção de conhecimento que interessa a atividade policial, afastando questões ideológicas, né, e rótulos, preconceitos que, infelizmente, a gente sabe que a sociedade acadêmica ainda tem com relação às polícias, né, ainda mais no nosso país. Bem, senhores, por fim, na aula 3 aqui, já terminando aqui nossa aula, né, a gente apresenta algumas questões a respeito do emprego da mediação como política de segurança pública. Né? E dentre essa questão da defesa do emprego da mediação,
a gente tem a função que a polícia sempre desempenhou no sentido de resolver e tentar dirimir os conflitos que acontecem no tecido social. Quantas vezes o policial é chamado para tentar resolver um problema de som alto, uma bola que caiu na casa do vizinho e aí o vizinho furou a bola, e questões outras que, de certa forma, nada mais é do que uma mediação de conflitos. No entanto, esse trabalho que a polícia faz cotidianamente e que representa uma boa parte do serviço que ele desempenha, não é quantificado como um serviço policial, não é reconhecido pela sociedade, não tem uma nomenclatura e, de certa forma, foge do controle do Estado e até da possibilidade de aprimoramento e formação. E aí, no material, a gente, de certa forma, pode trazer para os senhores um conceito daquilo que vem a ser mediação policial, ou seja, o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflito e, na verdade, nada mais é do que legitimar aquilo que a polícia sempre faz, né, que é mediar conflitos na sociedade. Dansma, com relação ao tempo aí, eu acho que já acabou meu tempo, não é isso? Ok. Como o nosso querido coordenador aqui apontou, está aberto aí um tempo aí, felizmente reduzido, para que os senhores possam apresentar alguma indagação a respeito. Alguma indagação, pessoal? Manifestem-se, senhores. Ô, Dama, os meninos fizeram 5 provas hoje, cara. O pessoal está cansado aí. Eu acho que eu fui até. Eu até pensei em pedir para você mudar esse dia da aula, cara, porque eu falei, imagina esses meninos, não leram meu material. Depois de 5 provas, imagina, cara. Ô, Luciano, se você me permite, eu acho que na verdade foi um acerto nosso. E eu estou até com receio de que eles deixem de fazer o TCC para avançar lá na leitura do material teu. Porque na verdade o tema é instigante. O tema é instigante, todo mundo gosta. Não E de ruim, qualquer sorte cara. fazer uma apresentação prévia de todo o material como você fez, de uma forma assim tão bem ordenada, passando unidade por unidade, aula por aula, dá para eles uma perspectiva geral do que você construiu. Isso é muito bom. Eu acho que não foi erro nosso, não. Não, ok. É pena que o tempo, 1 hora, né? Não dá para a gente fazer uma apresentação como a gente gostaria, né? Há pouco tempo, mas a gente tentou fazer pelo menos uma apresentação aí do que consta do material, né? A apresentação foi muito boa. O lamento que a gente faz sobre a 1 hora é que talvez fosse necessário a gente fazer uma webconferência para cada unidade didática de todas as disciplinas. Mas, enfim, Exatamente. isso também são lições aprendidas que a gente leva para um próximo curso, ou pelo menos para deixar registrado para uma outra pessoa que me suceda. Mas a sua aula foi muito boa e teve intervenções aqui que foram bastante intrigantes, pelo menos, né? Assim, quer Não, dizer, pelo menos não, no mínimo intrigantes. não, é uma pena, o Dansma, e que não dá para prestar atenção, de certa forma, de uma forma detida naquilo que os alunos, de certa forma, apresentam como questionamento, como ponto de observação, né? Porque a gente tem que seguir com a matéria, né? Mas você foi abordando tudo que foi proposto e os alunos, o que eles comentavam também estava sempre em cima da tua aula. Só teve uma Ah, pergunta que ficou sem resposta, que foi a pergunta do Teles, que ele diz assim, lá como reflexo do século das luzes, né, que começa a surgir, enfim, as constituições de direitos humanos nos estados e tal, né, e que daí, enfim, surge a polícia moderna lá em 1829, se aquele modelo foi um modelo que, de qualquer sorte, ele teve eco tanto para a Europa quanto para a América. Né? Isso foi uma pergunta que ficou no fórum que não teve tratamento. não, o grande problema, o Dansma, e eu acho que você sabe disso, é que tanto a formação, né, das leis, das diretrizes, seja da ONU, da União Europeia, elas são pautadas dentro de uma cultura um pouco diferente da nossa, né? E países
como o Brasil e alguns países da América Latina, que de certa forma vivem a questão da segurança pública como um problema, a questão da violência como uma chaga social, a gente percebe que não só as legislações, como essas diretrizes, elas levam em consideração um cenário completamente diferente do nosso, né, aqui na América Latina, né? E isso, de certa forma, promove um impacto nas polícias assim, complexo, né? Porque aqueles que nos Exato. julgam, né, os magistrados, os promotores, aprenderam no banco da escola essas temáticas e essas teorias elaboradas numa concepção europeia, né? Por europeu, sobretudo, eu ia comentar isso, exatamente. A gente acaba não sendo muito bem percebido pelos europeus, né? A gente que teve a oportunidade de viver lá, por exemplo, assim, no campo das ciências sociais e do direito, por exemplo, né? As pessoas, por exemplo, não entendem uma corrente doutrinária que é difundida aqui pela América da co-culpabilidade, né? Os europeus não conseguem perceber isso. E a partir disso a gente também começa a refletir em tudo aquilo que tem de dissonância, né? Do que os nossos, enfim, do que as pessoas que são mais cultas na nossa sociedade percebem e apreendem como experiências que já foram muito mais trabalhadas e vividas na Europa, né? Não, o Matheus aqui, ele fala, e eu concordo com ele, né? A questão da participação da sociedade na segurança pública e na paz social, né? O grande problema é que no Brasil a responsabilidade pela segurança pública só é atribuída à polícia, né? O cidadão, de modo geral, os demais órgãos, as falhas que esses órgãos têm, de certa forma, não são levadas em considerações e tudo é, de certa forma, direcionado para uma falha da polícia, né? O James aí fez uma participação muito interessante a respeito do modelo de criminologia crítica, né? Um viés ideológico que, de certa forma, já é muito pautado por uma discriminação, né, das forças policiais e, de certa forma, compromete muito a visão que a sociedade tem a respeito do papel da polícia. Uhum, uhum. Interessante, sobretudo, é que, bom, falando da Europa ainda, né, eles começam a perceber a atividade policial lá já de uma forma que a gente vê a gênese disso aqui no Brasil e algum desenvolvimento também por parte da nossa polícia com o Gabinete de Gestão da Ordem Pública, né, enfim, todas aquelas atuações assim, eminentemente públicas, né, tentando fugir daquilo que envolve questões privadas o máximo possível. E também prevenções contra perigos gerais, né? Prevenção contra perigo geral e uma atuação da polícia mais com cariz positivo, né? E não só negativo. Mas, infelizmente, assim, mesmo nós que somos novos, a gente encontra entre nós, né? Majores, capitães, oficiais e até mesmo praças com a nossa faixa etária que ainda são enfim, muito contagiados por aquela essência policial de enfrentamento. Eu até estava dando uma olhada aqui, você falando aqui, Dasma, e eu olhando aqui alguns complementos, inclusive do Marquinho aí a respeito, mencionando o livro do Max Weber, né, Ciência Política, no sentido de auxiliar-nos a compreender que nos pode processar uma nova ciência. Interessante, viu, Marquinho? Parabéns aí pela indicação. Beleza. Luciano, eu acho que está muito bom, cara. Vou deixar a turma aqui manifestar o apreço que eles têm a você. O pessoal já estava dizendo obrigado, muito boa aula, e eu compartilho isso. Eu acho que foi excelente, né? Cumpriu muito bem o teu papel e a turma fica bastante intrigada com esses assuntos. E eu acho que você tem trilhado um bom caminho e continue, meu amigo, continue. Algo diferente, né? Experiência nova, primeira vez, né? Apesar de desde 2013 dar aula 2003, né? Dar aula mais de 14 anos dando aula na academia. Quer dizer, a tecnologia, a evolução do conhecimento. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apresentar, né, uma aula a partir da webconferência e a gente vai aprendendo, né? Pois é, então eu já estou previamente desculpado, né, por todos os trabalhos que eu te dei e você agora retira todos os xingamentos que você me fez. Nada, nada, meu velho.
Mas valeu, Luciano, beleza, cara. Eu vou lá para outra sala. A turma toda aí, pessoal, olha, uma boa noite, tá? E cuidem do TCC, pelo amor de Deus. Um abraço. Boa noite a todos, senhores.